Oi, pessoal, boa noite. Estavam com saudades das nossas lives. Voltamos hoje para conversar com o professor Fábio. Vamos aguardar ele entrar. Estou vendo todos vocês entrando. Como é que vocês estão? Boa noite. Estou vendo todos os rostinhos conhecidos dos nossos alunos. Leilian, Hudson entraram. Pois é, né, Yokimi? Vamos aguardar, pessoal. Eu acho que daqui a pouco eu posso até encerrar e começar de novo para a gente não perder nenhum segundo, né, da live. Vitor Medeiros, ex-aluno. Oi. Eu tava com saudade das lives, gente, mas eu confesso que eu tô com muito mais saudade da aula, da sala de aula. Oi, Ricardo. Fábio entrou, gente, vamos lá. Oi, Fábio, boa noite. Olá, Vanessa, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Como é que tá aí essa nova rotina? Então, rotina tremendamente corrida, né? Muito trabalho, Eu porque agora imagino. todo mundo sentado em casa, de certa forma, trabalhando, conectado o dia inteiro, então é uma rotina de as pessoas o tempo todo demandarem, né? Tô vendo o Isso é Ricardo ali. verdade. Fala, Ricardo, tudo bem? Ricardo já está aqui. Boa noite, Ricardo. É. Fábio, agradecer novamente. Hoje eu estava brincando em reunião com os meninos que a gente vai fazer uma carteirinha de sócio para você do PET Economia, desde os tempos da tutoria de Ricardo, né? E nós gostaríamos muito, Fábio, de agradecer mais uma vez. Para quem não conhece Fábio, pessoal, ele é professor da UFABC, e presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Então, assim, é uma autoridade se tratando de Keynes, né, no Brasil. Além disso, o Fábio tem um extenso currículo com diversas publicações, né, em revistas de qualis. Mas, para além disso, o Fábio escreve muito, coluna de jornal, principalmente agora, né, Fábio? Faz muito conteúdo, muita entrevista, muita coluna para Valor Econômico, Carta Capital, Folha de São Paulo. Muita entrevista na TV e ainda tem tempo para o Twitter, né, Fábio? Porque que Twitter produtivo aquele, né? Então, em meio a tantas atividades, muito obrigada por tirar um tempo para vir conversar conosco, né? Obrigado, Vanessa. Eu particularmente, sempre que vocês precisarem, quiserem, eu vou estar à disposição para bater um papo. Me sinto muito em casa aí, tá? Seja contigo, seja com o Ricardo, a quem manda um abraço. Eu sempre estou muito feliz em poder estar com vocês. Então, para mim é um prazer, independente de qualquer coisa, tempo a gente arruma. Ah, que bom, Fábio. Que bom que você se sente assim em relação a nós. Sinta-se acolhido. Então, olha só, Fábio, desde que começou essa pandemia, que vem muito se fala sobre como que vai financiar, se o país estava quebrado. E assim, coisas como financiamento do Tesouro pelo Banco Central, operações compromissadas, parece que surgiram nos noticiários e nas colunas de jornais aí da área, de uma hora para outra, e isso gerou um interesse e ao mesmo tempo gerou muita dúvida por parte das pessoas. E aí, assim, é até difícil organizar como conversar contigo sobre isso, porque é muita coisa. Então eu vou tentar, mas assim, eu queria começar bem pelo princípio. Eu acho que você viu o lançamento, o vídeo de lançamento lá da nota de R$ 200, que gerou também uma celeumazinha. Mas quando a diretora lá, Carolina, né, diretora de administração do Banco Central, estava justificando o lançamento da nota,
Eu vi a hora ela falar o nome de Keynes. Eu não sei nem se ela sabia, mas ela estava quase falando Keynes, porque ela falou de crise de insegurança, de liquidez, de moeda como porto seguro. Muito embora a política monetária do Banco Central não tenha como base a teoria keynesiana, né? Mas ela só faltou falar isso. E aí eu queria começar, Fábio, falando um pouco sobre a importância da moeda para a economia, né? Considerando ali aqueles conceitos de Keynes de elasticidade de produção e substituição da moeda. Por que é importante que eles sejam nulos ou negligenciáveis? E também a importância dos bancos, Fábio, para a economia capitalista. Começar por aí. Tá, legal, super legal, olha só. A pergunta, Vanessa, ela vai em muito na questão do que é moeda, né? Quando a gente traz as questões lá do capítulo 17 da Teoria Geral, que são as elasticidades de produção negligenciável e de substituição negligenciável da moeda, a gente está chamando a atenção de como uma moeda permanece moeda ao longo do tempo. O mais complicado aqui talvez seja, junto com essas elasticidades, né, a gente entender na economia um objeto que a gente chama, tá, de diversas formas. Então, na economia a gente vai chamar de moeda aquilo que está lá na base monetária, que é o contingente de moeda que realmente existe na segurança da economia. A gente chama de moeda o papel moeda em poder do público, essa coisa que está nos nossos bolsos, tem aos milhões aí na carteira das pessoas que nos assistem agora. A gente chama de moeda, né? Tecnicamente a gente chama de moeda o depósito à vista, que no fundo, no jargão popular, é a conta corrente das pessoas, né, que nós temos nos bancos. Tudo isso é moeda de alguma forma, né? E quem é que cuida para que a gente use, por exemplo, no Brasil, vamos nos circunscrever ao Brasil, então, quem é que cuida para que a gente use o real como moeda, né? E a gente usa o real como moeda muito mais do que para comprar Coca-Cola e para tomar cerveja. A gente usa o real como moeda para também, por exemplo, manter a nossa riqueza no tempo. Se a gente quiser, por exemplo, pegar uma caderneta de poupança como um investimento, a gente está aplicando isso no tempo. E a gente vai fazer essa aplicação em reais. Então a gente acredita que o real vai manter o seu valor no tempo. A moeda é, portanto, também, né, uma reserva de valor. Isso tudo tem que ter alguém para cuidar. Quem cuida disso é o Banco Central. E o Banco Central, ele faz a política da moeda que nós chamamos de política monetária. Então, monetária qualifica a moeda. E qual é o segredo, né, da operação do Banco Central? É aquilo que Keynes, então, trouxe por aqueles nomes da elasticidade. O que é isso? É manter a moeda com uma demanda constante por ela, e demanda constante não quer dizer a gente demandar 15 unidades de moeda, 15 unidades de moeda, 15 unidades de moeda. Não é isso, é uma coisa um pouco mais geral e abstrata, que é o quê? A gente demandar real. Então a nossa demanda por moeda tem que ser constante, portanto a gente tem que continuar demandando real, tá? E a oferta de moeda relativamente a essa demanda, tá, também precisa ser controlada, mas controlada de uma forma mais escassa. Foi isso que Keynes disse lá atrás. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente tem a moeda garantida. Mas isso é muito abstrato. Então, para ficar mais fácil, é melhor olhar para a história. O que era considerado, né? Não considerado, o que era usado como moeda até o advento do sistema bancário, mais do que o advento do sistema bancário, até 1971. A gente tinha um determinado sistema, né, que era uma moeda lastreada. E a moeda sempre era lastreada, em última instância, em quê? Em metais preciosos, sobretudo o mais precioso de todos, que é qual? O ouro. E por que o ouro conseguia exercer, em última instância, o espaço, né, de lastro para a moeda? Porque ele é escasso, não é tão escasso, tá, quanto algumas pedras preciosas, mas é mais escasso do que a prata. Então, essa escassez da moeda relativamente, do ouro no caso lá atrás, relativamente à demanda pelo ouro, fazia com que ele tivesse o quê? Valor. Então o segredo do que Keynes está falando do que é a moeda é, basicamente, o Banco Central, que é a autoridade que cuida da moeda, conseguir fazer com que a demanda
pelo real ou pelo ouro lá atrás, fosse constante e a oferta fosse relativamente escassa. Por que o ouro foi substituído? Porque o ouro é muito escasso em relação ao capitalismo, em relação à produção de riqueza no capitalismo, né? Mas como é que a gente solucionou a escassez de moeda? O sistema bancário, que foi o que você me perguntou por último, Vanessa, o sistema bancário apareceu. E o que o sistema bancário faz? Ele cria moeda. É como se ele fosse um terceirizado do Banco Central para chegar em todos os locais. O Banco Central teria mais dificuldade em fazer isso e fazer com que as pessoas acessem moeda. E como é que o banco cria moeda? Bem, cria moeda do nada. Eu falo isso, né? As pessoas quase saem correndo nas minhas aulas, quando eu comento sobre isso, para o banco para tirar o que tem. O banco não precisa da moeda previamente lá depositada por algum poupador para ele poder emprestar. Porque o banco cria moeda bancária. Como é que ele faz? Lá no lado do ativo, que é aquilo que ele vai ganhar dinheiro fazendo, ele cria um empréstimo. Como nada na economia flutua, no lado do passivo ele vai ter que criar, né, alguma coisa que é um direito de outrem, que é uma obrigação dele. Quando ele cria, portanto, no lado do ativo um empréstimo, no lado do passivo ele cria um depósito à vista, né? A pessoa que pegou emprestado vai receber nesse depósito. E quando a pessoa recebe o dinheiro ali, ela pode usar o dinheiro. Ela vai usar o dinheiro normalmente para poder comprar alguma coisa. Quem foi que fez isso? Foi o Banco Central? Não, foram os bancos. Então, quando as pessoas podem comprar alguma coisa com algo que foi criado pelos bancos, os bancos estão produzindo basicamente, criando moeda, né? E é claro, o Banco Central, quando eu comentei agora há pouco que ele vai precisar agir de uma forma a controlar a oferta de moeda, ele controla o quanto os bancos em geral vão criar de empréstimos, né, para as pessoas. E assim a economia mantém a sua moeda e nós, enquanto cidadãos, valorizamos a moeda da economia e a utilizamos. Fábio, muito se fala sobre Tesouro Nacional, Banco Central. Então, assim, para algumas pessoas, esses dois termos, né, que remetem à autoridade fiscal e à autoridade monetária, a relação entre essas duas autoridades da política econômica brasileira ainda é um pouco confusa. Então, assim, no sentido de, para poder avançar, para falar em financiamento desses gastos, eu queria que você falasse um pouco sobre como no Brasil, claro, né, cada país tem suas peculiaridades, mas como que Banco Central e Tesouro Nacional se relacionam hoje no Brasil? Legal, legal, Vanessa. Olha só, nós temos várias frentes de relação Tesouro-Banco Central, são várias, né? Por exemplo, eu vou citar uma, né? O caixa do Banco Central, o caixa do Tesouro Nacional, né, ele fica no Banco Central. E por ele ficar no Banco Central, o Banco Central paga para o Tesouro Nacional um juro. Por que existe isso, né? Parece uma loucura, mas não. Logicamente é o seguinte, se o Tesouro pegasse o recurso dele, né, e aplicasse em algum fundo, em algum banco, ele ganharia juro. Então, se o Banco Central não remunera a conta única do Tesouro Nacional, que é o caixa do Tesouro, o Tesouro Nacional tem um custo de oportunidade, porque se ele colocasse no sistema bancário privado, ele ganharia recursos com isso. Bem, aqui a gente já tem uma relação entre Tesouro, né, e Banco Central. Existem outras, por exemplo, o detentor, né, vou fazer uma hierarquia, o detentor do Tesouro é o Ministério da Economia, né? O Banco Central, ele é uma autarquia independente do Ministério da Economia, mas ele também é do Ministério da Economia, né? Esses todos, Tesouro Nacional, Ministério da Economia, Banco Central, são da União, né? Então, percebamos, o grande caixa da União é o Tesouro Nacional. Quem cuida da moeda do país, portanto, a moeda emitida pela União, é o Banco Central. Agora entendamos aqui o movimento. Por exemplo, quando o Banco Central está fazendo cotidianamente a sua administração da moeda, a gente basicamente usa para administrar a moeda as operações de mercado aberto, em que o Banco Central vende e compra títulos públicos para fazer com que a taxa de juros que ele estabelece, acabou de estabelecer em 2% ao ano agora a Selic. Só que ele não vai anunciar essa taxa e ir embora, dormir.
Ele anuncia essa taxa e atua lá no mercado de moeda o dia inteiro, comprando e vendendo moeda, usando para isso o título público, e a isso chamamos operações de mercado aberto. Quando ele faz isso, ele pode ter ganho. Quando ele tem esse ganho, para quem que ele passa o ganho? Para o Caixa da União, que é o Tesouro Nacional. Então aqui tem mais outra relação, né? O Banco Central, ele administra as reservas em dólar do Brasil, que nós chamamos de reserva internacional. Ao fazer essa administração, o Banco Central aplica, por exemplo, uma parcela grande das reservas internacionais, porque é a mesma coisa lá da conta única. Se ele deixar as reservas só em dólar, ele não ganha nada com isso. Se ele aplicar, por exemplo, comprar títulos dos Estados Unidos, e a gente é um grande financiador dos Estados Unidos, se ele fizer isso, ele ganha juros. No final das contas, até 2019, até o primeiro semestre de 2019, esse ganho com as reservas era passado a quem? Para o Tesouro Nacional. Agora, esse ganho não é mais passado ao Tesouro Nacional. Por quê? Porque entendeu-se na disputa política, né, que se travou no Congresso, que isso configuraria um financiamento monetário do Banco Central para o Tesouro Nacional. O engraçado da história é que lá naquele juro que eu comentei, que o Banco Central paga ao Tesouro por manter a conta única no Banco Central, né, esse pagamento de juros não é considerado um pagamento monetário, mas o das reservas internacionais vai entender, difícil. Então, as relações entre Tesouro e Banco Central são várias. Tem mais uma só para terminar. Eu comentei agora há pouco aquela história da oferta de moeda que o Banco Central é quem cuida, né? Toda vez que o Tesouro Nacional faz um gasto, por exemplo, todo no dia primeiro que ele paga o meu salário, o seu salário, o salário do Ricardo, né? Ele faz uma colocação de moeda na economia que é muito grande. Quando ele faz isso, por quê? Porque ele está colocando nas nossas contas bancárias dinheiro. Então, quando ele faz isso, a oferta de moeda no sistema bancário aumenta. Quando a oferta de moeda no sistema bancário aumenta, o preço da moeda, a taxa de juros, tende a cair. Mas o Banco Central não pode deixar a taxa de juros cair, porque ele anunciou 2%, ele tem que ir lá controlar. Então, ele precisa ir e enxugar a moeda que o Tesouro Nacional colocou. Então, as relações entre Tesouro e Banco Central são inúmeras, inúmeras. Perfeito, Fábio. Eu vou pegar esse teu gancho aí de enxugar. Tem uma coluna tua que eu li, que eu já repassei para os alunos, né? Que hoje em dia nós escutamos falar tanto de operações compromissadas quanto glitter no carnaval, né? Foram duas expressões que eu gostei, foi essa. E é que você fala que o Banco Central não fala não grita a taxa de juros e sai correndo. E aí, nesse sentido, é importante para quem está ouvindo que a gente tem no Brasil, né, Fábio, uma política de controle inflacionário que é o regime de metas de inflação. E o principal instrumento para o Banco Central garantir o cumprimento dessa meta é a fixação da taxa de juros. E a taxa Selic, né? E por isso que o Banco Central não pode simplesmente gritar e sair correndo. E aí, Fábio, nesse meio tempo, eu estou acompanhando as discussões e não tem nem sequer consenso dentro da heterodoxia sobre qual seria a melhor forma de financiar os gastos. Se emitindo moedas, se permitindo o financiamento direto, né, do Banco Central, do Tesouro pelo Banco Central. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, como é que o Banco Central enxuga essa liquidez, o que é que são essas operações compromissadas, se toda vez que o Banco Central emite moeda, se ele tem que fazer compromissada, para que a gente entenda um pouco melhor. Legal, Vanessa, olha só, inclusive essa pergunta é super oportuna, eu já vou adiantar uma parte final, porque hoje saiu um dado, que é um dado que não deveria surpreender, eu conversei sobre ele aqui, lá na nossa primeira conversa, que acho que foi em abril, comecinho de maio, não me lembro muito bem. Foi abril. Foi abril, né? E hoje saiu o dado só mostrando exatamente aquilo que a gente falou aqui, que é basicamente a questão de que no Brasil se usa muito dinheiro vivo, né? Então o valor hoje, o valor econômico, mostrou um gráfico super interessante, mostrando que em relação às demais economias do mundo, em que o dinheiro vivo também foi mais demandado por causa da crise, nenhum país se comparou ao crescimento da demanda por dinheiro vivo como o Brasil. O Brasil está na liderança da amostra lá colocada. Mas comecei na conclusão, agora eu vou para o começo e chegarei novamente na conclusão. Ô, Fábio, só um parêntese, claro. Já que você colocou esse dado, que tem outro interessante, que é
quase 40% da população brasileira está fora do sistema bancário, né? E aí, só para tu comentar no finalzinho, se você acha que tem alguma relação com as desigualdades abissais que a gente tem no Brasil. Sim, claro, vamos lá. Então, beleza, eu vou passar por isso também. Isso é parte, claro, explicativa da nossa fala sobre compromissadas. Olha só, como é que funciona, né? Alguns elementos colocam moeda na economia. Nós dissemos dos bancos, eu comentei agora há pouco sobre o gasto do Tesouro Nacional, né? Quando há entrada de recurso estrangeiro no Brasil, esse recurso não pode comprar nada em dólar aqui, ele precisa ser convertido, portanto, em reais. Tanto quanto um exportador, quando vende para fora, ele vai receber em dólar, mas as contas dele todas, né, são em reais. Então ele vai ter que transformar o dólar recebido lá em reais aqui no Brasil. Portanto, ele vai ter que expandir a oferta de reais aqui. Tá? E esses fatores, eles são, digamos, eles são autônomos, eles acontecem o tempo todo. Por exemplo, o Tesouro Nacional, tá? Quando ele recebe a arrecadação tributária feita pela Receita Federal, isso significa que nós estamos pegando parte da nossa renda, da nossa moeda, passando para a Receita, que passa para o Tesouro. Essa moeda saiu do sistema bancário. Tá? Então essa moeda foi o quê? Esterilizada. Né? O que é chamar a esterilização? O que é a chamada esterilização? É a moeda sair do sistema bancário enquanto recurso lá livre. Tá? Então, vamos lá. A gente conversou muito sobre isso, a gente aqui no Brasil, que eu digo, desde o começo da crise lá em março, porque claramente quando veio a crise econômica trouxe consigo a necessidade de que o Estado fizesse um monte de coisa para poder evitar, por exemplo, na saúde pública, que o genocídio fosse ainda maior do que ele está sendo. No âmbito da economia, evitar que as pessoas perdessem renda como um todo. No campo da economia, por exemplo, as empresas, micro e pequenas empresas, precisariam, e ainda continuam sendo, tá? Continua sendo necessário que elas sejam ajudadas. Então, para tudo isso, tem gasto público, as coisas precisam ser pagas. E a conversa começou a ser o seguinte, tudo bem, nesse momento não dá para tributar. A gente pode até falar de reforma tributária agora, mas não é reforma tributária para custear o enfrentamento da crise. É uma reforma tributária para mudar o nosso sistema tributário, que é horroroso e profundamente desigual, regressivo. Pois bem, então a pergunta, né, a questão lá atrás passou a ser como que a gente vai fazer o financiamento dos gastos? Né? E aí começou-se uma discussão que era a seguinte, beleza, vamos fazer via endividamento público? Beleza, tem que ser feito. Mas o gasto via endividamento público, portanto, como isso funciona? O Tesouro Nacional usa como fonte de arrecadação a dívida pública. Ele pega recurso de agentes poupadores da sociedade e faz o gasto público a partir disso. Beleza, isso tem que ser usado. Só isso bastará e é melhor só usar a dívida pública? Na minha concepção, desde o começo, não. Por quê? Porque isso fará com que a dívida pública, né, cresça demais. E amanhã, depois de amanhã, quando ela estiver em 100% do PIB, 120% do PIB, o que não deveria ser um susto, você e muita gente sabe que não precisa assustar. Mas quem está numa perspectiva teórica na economia diferente da gente, não sabe disso, ou acredita diferente. A população em geral, que confunde muito a finança pública com a finança privada, e é intuitiva essa confusão, a população olhará e falará o seguinte, nossa, 100% do PIB de dívida pública, isso não dá. Então, digamos, a mentalidade social começaria a questionar muito essa dívida pública. Logo, qualquer crescimento menor que nós pudéssemos ter da dívida pública valeria a pena. E eis que entra, portanto, o uso de recursos próprios da União para fazer o gasto da crise. Tá? Quais são esses recursos próprios da União? Por um lado, é a conta única do Tesouro Nacional. E esse recurso foi, no fundo, o mais utilizado até aqui. Tá? Por outro lado, poderia ter sido financiamento monetário do Banco Central para o Tesouro Nacional. Mas agora isso já até passou. Acho que essa discussão já venceu, no fundo. Né?
E o que o recurso próprio teria de vantagem em relação ao recurso de terceiros, que é a dívida pública per se? Ele tem de vantagem que o impacto final dele sobre o tamanho da própria dívida pública é menor do que se a gente usar de partida a dívida pública. Opa, agora eu vou confundir todo mundo. Porque eu estou falando, por um lado, que o impacto de gastar recurso próprio na dívida pública é menor do que se usar de partida a dívida pública. Ou seja, tem um dark aí, né? Um buraco de minhoca. A dívida pública está unindo alguma coisa. Tá, o quê? Basicamente, o âmbito fiscal e monetário vão se encontrar quando o Tesouro Nacional fizer o gasto. Porque quando o Tesouro Nacional, por exemplo, pegar o recurso que ele poupou ao longo de 20 anos, colocou na conta única e usar, isso daqui vai fazer aquilo que a gente conversou na segunda parte da nossa conversa, lá na segunda pergunta. O quê? O Tesouro pegou a conta única dele, gastou um determinado montante de reais, o que acontece na moeda? Lá no sistema bancário, a moeda aumenta. E quando a moeda aumenta, o que acontece com a taxa de juros? Ela tende a cair, mas o Banco Central não pode deixar o preço administrado da economia, macroeconômico, taxa de juros, tá, oscilar em relação ao que ele anuncia. Quem é que vai efetivar a taxa de juros efetiva com a taxa de juros que ele anuncia? Tá? As operações compromissadas do Banco Central. Quem são as operações compromissadas? É o Banco Central vender um título hoje, né, dizendo para quem tiver compra banco, né, o seguinte: eu tenho o compromisso de te devolver o dinheiro que você está me emprestando hoje daqui a 3 dias. Logo, se essa é uma operação com compromisso, ela é uma operação compromissada. E nesses 3 dias aqui do meu exemplo, o Banco Central tirou o excesso de moeda da economia. De onde veio? Lá do gasto do Tesouro Nacional, tá, para financiar o enfrentamento da crise. Pois bem, na teoria funciona desse jeitinho. Tá? Por quê? Porque na teoria não tem a maneira pela qual o brasileiro usa moeda. E o brasileiro, tá, eu falei sobre isso aqui em abril, tá, eu coloquei isso no Twitter, eu enchi o saco de muita gente com relação a isso. O brasileiro, se todos nós pegarmos, né, a tabela, a planilha 33 das notas econômicas financeiras para a imprensa do Banco Central, que são publicadas a cada final de mês, lá sempre tem quanto o brasileiro usa de moeda, de dinheiro vivo. E se a gente se atentar para aquele número, o brasileiro usa 50% dinheiro vivo. Então, quando o Banco Central, quando o Tesouro Nacional, por exemplo, gasta 10, 5 já saem do sistema bancário, então não vão virar compromissadas. Aquilo que sobrou no sistema bancário, 20% tem que virar depósito compulsório, já não vira compromissada. E se dos 30% que sobraram, então, a gente tem por exemplo, a rotatividade muito grande do dinheiro, sou eu te transferindo, você pagando no débito, aí de onde você comprou, né? Vai pagar para alguma pessoa fazendo transferência, tá? Isso elimina ainda mais a necessidade de compromissadas. Então, no Brasil, quando o governo faz um gasto, tá, por exemplo, como auxílio emergencial, é dado que 50% do gasto vai sair do sistema bancário. E ele vai sair do sistema bancário porque no Brasil, como a gente falou agora há pouco, 42% das pessoas estão acima de 16 anos estão fora do sistema bancário. No Brasil, 50% das pessoas que trabalham formalizadamente preferem receber em dinheiro do que receber no banco. Né? Então, claramente, o Brasil é um país desbancarizado. E ele é desbancarizado por causa da nossa imensa desigualdade de renda. Os 60% do país que são bancarizados, né, dentro disso daí, pelo menos metade, pelos dados de quem é que domina, né, a renda no Brasil, então metade de quem é bancarizado é a população rica. Se o gasto do governo fosse somente para a população rica, aí sim compromissado ia explodir. Inclusive ia explodir porque ia virar na mão de quem é rico o melhor investimento que tem. Né? Agora, em se considerando que o Brasil é um país pobre, com renda média pobre,
com a desbancarização alastrada, as pessoas preferem, historicamente no Brasil, usar dinheiro vivo. E aí, em momento de crise, é claro que isso vai se ampliar. Porque em momento de crise, as pessoas têm medo do futuro, dinheiro na mão é o melhor seguro que há. Segundo, em momentos de crise, várias pessoas, porque perdem emprego e perdem renda, deixam de pagar alguma conta, tornando-se, portanto, inadimplentes. As pessoas que se tornam inadimplentes têm medo, com razão, de o banco, tá, pegar o recurso dela para quitar alguma coisa que está em atraso. O que ela fará no primeiro momento em que o recurso chegar na possibilidade de ser sacado? Sacará o dinheiro. Então era claro que no momento da crise, o já alto uso de moeda viva, de dinheiro vivo nesse país, seria ainda maior. O Banco Central só não olhou para os dados dele para saber que isso aconteceria. E se a moeda está saindo porque está sendo sacada do sistema bancário, a necessidade de compromissada, a própria retirada da moeda do sistema bancário, já ameniza o impacto sobre juros. Então, logicamente, recurso próprio fará com que a dívida pública, em última instância, porque compromissada é dívida pública, seja menor do que aquela que será, se nós só utilizássemos o endividamento público como fonte de financiamento das ações do Tesouro Nacional agora. Fábio, eu vi esses dias não faz um tempo, um artigo, se eu não me engano, era de Nelson Marconi, questionando justamente isso, que nós não deveríamos estar preocupados se emitir moeda vai baixar juros, porque ele disse que juros tem que baixar mesmo, que nós não podemos nos dar o luxo de agora ficar preocupado com meta de juros, inflação não é ameaça, enfim. Aí eu queria entrar um pouquinho mais no economês, Fábio, e eu acho que eu vou pedir demais, mas eu vou tentar. São 3 coisas. Que você falasse um pouquinho do Selic, que é o sistema, né, de especial de liquidação e custódia, que unifica os mercados monetário e de dívida. Como é que isso funciona? Eu sei que é difícil falar isso em poucas palavras. E uma segunda coisa é numa suposição de Selic zero. Como ficaria a colocação dos papéis, né, da dívida, se ainda haveria demanda para esse tipo de investimento de aplicação financeira? E em terceiro, Fábio, que você falasse um pouquinho dos juros longos, porque muitos bancos centrais vêm fazendo o que chamam de operação twist, né, para tentar chegar lá na ponta longa da curva de juros. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas 3 coisas. Tá bom, Vanessa. Não é, digamos, tanta coisa assim, tá? Acho que dá pra gente trabalhar, eu vou tentar até gastar pouco tempo, porque dá para explicar a junção dos mercados de dívida pública no Brasil, e ao invés de explicar por mercado, acho que é mais fácil a gente explicar por aquilo que essa junção se tornou, né? E já adianto, é tão cultural isso pra gente no Brasil, que quando eu falar e criticar, acho que vários dos que nos ouvem, nos assistem, vão ficar com raiva de mim. Mas tá, é assim que as coisas acontecem, é pelo bem do Brasil. Então, lá no período da alta inflação, né, o Brasil tinha no Tesouro Nacional e no Banco Central 2 necessidades que, em termos de uma economia com alta inflação, são necessidades que normalmente o governo acaba não conseguindo equalizar. Ele fica com a necessidade, não resolve, a coisa depois degringola. Primeira necessidade, a do Banco Central. Num processo de alta inflação, quem vai correr atrás da alta inflação é a taxa de juros. Agora imagina um país como o Brasil com a inflação chegando no 1 milhar. Nós, em alguns anos, em 4 anos, a nossa inflação passou 1000%. Teve um que ela ficou em 900%. Né? Quando a inflação está nesse patamar, é claro que a taxa de juros perde referência completa. Por quê? Porque a economia perde referência de preço. E taxa de juros é a referência de preço da economia como um todo. É por isso que quando os preços sobem, a taxa de juros sobe. Né? Porque os preços todos são variáveis. A taxa de juros do Banco Central é o preço controlado da economia. Então o Banco Central sobe seu preço controlado, trocar em miúdos, ele sobe a sua renda fixa para fazer com que o preço variável da economia, ou seja, a renda variável das pessoas, tenha um comportamento mais controlado.
Pois bem, como é que se faz isso em alta inflação? País nenhum conseguiu fazer, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer isso. Como foi que a gente conseguiu? Aí entra o Tesouro Nacional na história. O que o Tesouro Nacional precisava naquela época? A gente tinha um déficit público alto. E com alta inflação, ninguém faz investimento além de... E alta inflação no Brasil, no milhar, mais uma vez. Né? Ninguém vai fazer investimento de 1 ano, de 5 anos. Quando a alta inflação está aí, as pessoas vão fazer investimento de um dia. Agora, quem é que opera com título público de um dia? O Banco Central, não o Tesouro Nacional. Mas o que o Tesouro Nacional precisava? Ele precisava se financiar. Então ele fez um conluio com o Banco Central. Qual era o conluio? Banco Central, você vende os meus títulos públicos e vendendo o título público você faz operação compromissada e você controla os juros. Ao mesmo tempo, você me passa esse recurso e eu financio o déficit público e giro a dívida. E esse contrato era da noite para o dia, por isso que ele se tornou um contrato o quê? Overnight. Por isso que a nossa taxa de juros Selic efetiva é chamada Selic Overnight. Só que a gente já está com preguiça de falar o night, a gente fala Selic over. Veio daí. Mas quem é que financiava isso tudo? Porque até agora eu falei do lado que precisava tomar emprestado, e não do lado que emprestava. Em alta inflação, o que todo mundo quer é uma possibilidade de se proteger. Quem é que vai oferecer a melhor proteção numa economia? Quem oferece a melhor proteção numa economia é o título público, é a dívida pública. Não por menos ela está em 80% do PIB agora e o juro está baixo. Então, olha só como é que isso funcionava. As pessoas, as pessoas que acessavam o sistema bancário brasileiro, hoje tá, já não é, digamos, todo mundo. Na época, então, era menos ainda. Então, parênteses, é por isso que Gustavo Franco fala muito que a inflação é um imposto violento sobre o pobre, porque ele não consegue se proteger. Mas as pessoas, como é que elas se protegiam? Elas iam nos bancos, colocavam na conta corrente, depósito à vista, o banco passava para o Banco Central, que passava para o Tesouro Nacional. Quando o Banco Central pega os recursos e passa para o Tesouro Nacional, e com isso ele administra a taxa de juros, e com isso o Tesouro Nacional financia a dívida pública, e com isso as pessoas se protegem da inflação, e com isso os bancos ganham intermediando, está todo mundo ganhando. Está todo mundo ganhando. Então o Brasil acabou vivendo muito tempo com a inflação por causa desse processo. Quem quiser ir mais a fundo, porque aqui não dá, nesse processo, procura aquilo que se chama zeragem automática. Aí vai ficar muito tranquilo de entender. Tá? Agora percebamos, quando o Banco Central e o Tesouro Nacional estão nesse conluio, tá? Como a gente diz em Minas, estão macunados dessa forma, né? A gente tem um problema. Qual que é o problema? A política monetária se tornou um fundo de investimento. Porque as pessoas começaram a depositar recursos nos bancos, né? E o Banco Central começou a limpar aquilo que sobrava automaticamente, daí zeragem automática, começou a limpar automaticamente o que sobrava de reserva para poder financiar o Tesouro Nacional, tá? E para poder controlar a taxa de juros. Isso foi assim de meados dos anos 80 até 94. A zeragem automática foi até 96, mas até hoje ela funciona de alguma forma, porque senão a Selic fica variando muito. Então, por causa dessa herança, nós nos acostumamos no Brasil a investimentos de curtíssimo prazo, daquilo que eu falei que as pessoas ficariam com raiva de mim. Mas como é que funciona? Basicamente, para que o banco consiga o tempo todo oferecer para a gente, né, alta rentabilidade, com liquidez diária, tem que ter alguém que ofereça em última instância para ele também esse tipo de coisa. E o que oferece, né? Liquidez diária com alguma rentabilidade. Sobretudo no Brasil, os títulos que são operacionalizados nas operações compromissadas, porque eles podem ser desarmados com muita velocidade, são títulos públicos com segurança, tá? A gente tem sempre o garantidor, que é o Banco Central. Então, quando a gente pega, por exemplo, diversos fundos de investimento, se você vai olhar a composição desses fundos, e tem lá nos prospectos todos, tem um bando de operação compromissada colocada ali. E por que ela está ali? Justamente porque ela vai garantir esse turnover, essa liquidez
tá, para algum tipo de investimento que o banco está oferecendo para os clientes, que ofereça, em última instância, para o cliente essa possibilidade de ganhar de um dia para o outro. Né? E isso começou, se você vai para fora, você tem essas modalidades também. Né? Agora, com o grau de liquidez, com o grau de expansão que tem no Brasil, não há, com, digamos, sem risco nenhum, não há. E isso tudo começou efetivamente lá atrás, no final dos anos 80, com esse processo de zeragem automática, esse processo de alta inflação, de nós utilizarmos essa relação entre pessoas que querem se proteger, bancos que fazem intermediação, Banco Central que queria controlar a taxa de juros em meio à alta inflação e Tesouro Nacional que gostaria de se financiar e rolar toda a dívida diariamente, portanto, no overnight. Essa combinação durou muito tempo e agora é muito difícil que a gente mude aqui a setinha para que a gente entenda que para que exista remuneração é preciso que de alguma forma a liquidez se reduza. Então, a coisa do resgate automático, da liquidez diária e tudo mais, ela acaba sendo um vício nosso aqui no Brasil. Né? E aí é óbvio, é muito melhor, por exemplo, eu agora investir qualquer coisa que me pague 2%, equivalente a 2%, em qualquer DI que seja pagador, né, do que a Selic está pagando, do que eu tentar fazer qualquer empreendimento real nesse país, que vai decrescer esse ano 9%. Portanto, a riqueza concreta do país vai diminuir esse ano. Se 2% Selic está aí, que me dá um ganho real zero, pô, tá bom demais, né? Ainda mais com liquidez imediata, sem precisar mobilizar o capital. Maravilha, é isso. Né? Essa junção dos mercados refletiu-se dessa forma na prática da nossa vida no Brasil hoje. Indo para o segundo ponto, juro conseguiria ir a zero? Conseguiria. Qual que vai ser a principal repercussão do juro a zero no Brasil? Sobretudo no setor, no âmbito das relações do Brasil com o setor externo. Muito capital sairá do Brasil, claramente, porque o nosso diferencial de juros, ou seja, aquilo que a gente paga relativamente ao resto do mundo, vai diminuir quando a gente for para zero. Então, isso vai fazer com que pessoas saiam do Brasil porque entendem que o nosso risco cambial não está pago pela taxa de juros. Bem, qual que é a nossa intenção agora? É cuidar do câmbio ou financiar o governo a um juro zero? Ou construir um custo de oportunidade muito baixo para o investimento privado? Eu acho que a nossa intenção é olhar para o custo de financiamento do governo e também olhar para o menor custo de oportunidade possível, dada que a situação já é um custo de oportunidade tão grande, que o âmbito financeiro da economia ofereça o menor custo de oportunidade possível para o investimento produtivo. Daí a gente vai precisar de taxa de juros zero. Né? E o que isso traria? Uma dificuldade de as pessoas, por exemplo, demandarem dívida pública? Pode ser que sim. Né? Eu acho muito difícil, mas pode ser que sim. Tá? Eu vou lançar o pode ser que sim para trabalhar com essa hipótese. Nisso, então, nós teríamos as pessoas necessariamente indo atrás de ativos do setor privado ou indo para o exterior, né, e correndo o risco cambial delas. Né? Então, nesse sentido, a dívida pública ela não tem, digamos, a não limitação que muitos gostariam que ela tivesse. Tá? A dívida pública não é essa coisa ilimitada, essa coisa maravilhosa, assim, essa coisa um pouco digamos, tão fluida quanto de vez em quando parece se querer pintar. A dívida pública pode sofrer um processo de questionamento social como sofreu com o governo Dilma e a taxa de juros é a 20%. Né? Pois bem, isso poderia acontecer no Brasil nesse exato instante? E nesse exato instante, até o final do ano, não. Por quê? Porque até o final do ano, o Banco Central está autorizado a participar do mercado secundário de dívida pública. E não há player tão grande no Brasil, nem o velho da Havan, como o Banco Central na marcação de preço da dívida pública no mercado secundário do Selic. Tá? E por que não há? Porque o Banco Central vai emitir moeda para fazer essas transações. Uma forma de a gente enxergar isso é que os títulos públicos NTN-B de 2025 estão na mínima histórica de juros, estão a 1,64. Transação fechada ontem ou anteontem. Então, isso demonstra claramente que o que o setor público está falando
Tá? O que a União está falando para os investidores no Brasil é basicamente o seguinte: se você não quer receber 1,64 numa NTN-B até 2025, então corra o seu risco no setor privado. Corra o seu risco lá fora do Brasil. Vá. Né? Então é isso na questão do juro poder ir a zero. Sim, ele poderia ir a zero. Né? Não haveria restrição nenhuma, mas a gente está, inclusive, aqui no Brasil, já postergando tudo isso, que eu acho que já perdeu-se o tempo também. Entre ir a zero agora e estar onde está, a diferença vai ser pequena. E aí, por fim, a Operação Twist está acontecendo no Brasil desde março. E a Operação Twist foi inicialmente feita pelo Tesouro Nacional, quando o Tesouro Nacional resolveu não bancar a renovação, a rolagem dos contratos de dívida com o juro que o mercado pedia. Dessa forma, o Tesouro Nacional começou a usar a parcela da conta única, cujo recurso é vinculado à recompra de dívida pública, 600 bilhões de reais, para recomprar a dívida pública. E esse dinheiro, claro, mais uma vez, aquela primeira conversa nossa, vai sobrar lá no mercado de reservas. E ele vai parar onde? Na dívida pública, que é operacionalizada pelo Banco Central, que são os compromissados, que estão pagando 2% de Selic. Então ele trocou uma dívida longa por uma dívida curta. E quando o Banco Central foi autorizado a atuar no mercado secundário de dívida, que veio com a PEC do orçamento de guerra, né? Então o Banco Central substituiu o Tesouro nesse processo, né? Com um poder de fogo muito maior, porque se o Tesouro tinha 600 bilhões para fazer isso, o Banco Central tem quanto precisar, porque ele pode emitir moeda para fazer isso. Fábio, você já acabou respondendo 3 perguntas que tinha na caixinha de perguntas, era sobre isso, o Selic zero. E aí tem uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação à remuneração das reservas livres dos bancos no Banco Central. Porque muito se discute que isso... assim, tem 2 lados, né? Um pessoal que, por exemplo, foi mais contrário à PEC do orçamento de guerra, que permite uma atuação maior do Banco Central, porque vê isso como, tem dinheiro para ajudar banco, mas não tem para fazer outras coisas. Então, que você comentasse um pouco em relação ao que essa PEC permitiu o Banco Central fazer, porque também não é da forma como se costuma falar, né, que é permite tudo, compra tudo, enfim. E também dessa questão da remuneração das reservas livres, que muita gente critica, falando que seria mais uma fonte de remuneração para os bancos, mas para a gestão da política monetária seria interessante, ao menos eu considero que seria, porque reduziria, entre outras coisas, a necessidade das compromissadas, né? Então, já caminhando para o fim, felizmente, para você falar dessas duas coisas. Tá ótimo. Olha só, a PEC do orçamento de guerra, que virou a emenda a 106, de 7 de maio de 2020, que foi a emenda do orçamento de guerra, essa emenda, ela está absolutamente correta de ser feita. Então, tem dinheiro para ajudar o banco? Tem. É mais do que banco, é o sistema financeiro. Tem e tem que ser usado. O problema aqui não foi econômico, o problema é disputa político-ideológica. Porque bastava que a gente tivesse a ousadia de colocar na PEC do orçamento de guerra a possibilidade de que o Banco Central, da mesma forma que emite moeda para poder ajudar o sistema financeiro, emitisse moeda para ajudar o lado real da economia. Ele vai evitar a depreciação dos ativos financeiros no sistema financeiro, mas ele não vai evitar a depreciação do estoque de capital, ou seja, dos ativos reais no lado real da economia. Isso daqui não foi um problema econômico, isso foi um problema político, um problema ideológico. Né? Porque tem muita gente que não sabe como esse processo acontece no sistema financeiro e daí acha que basicamente o que está acontecendo é usar dinheiro do contribuinte. Não, está rodando a maquininha, está apertando o enter lá no Banco Central, aí o Banco Central está trocando basicamente o balanço ruim das instituições financeiras por dinheiro, que é muito bom, é líquido, e pegando um ativo ruim e deixando com ele. Então, em última instância, isso está acontecendo, poderia ter acontecido também para o lado real da economia. E aí, no lado, dado que o orçamento de guerra só vale para o sistema financeiro, lá
na PEC, né, que se tornou a emenda, há uma série de restrições. Então, os ativos que podem ser comprados, eles precisam ser, no mínimo, BB menos enquanto uma nota de avaliação. Um erro esse processo. Você, basicamente, ajuda quem tem os melhores ativos, sendo que o lance de você ajudar é chegar em quem tem os piores ativos, né? Então, foi uma confusão isso daí. O segundo ponto, né? Proíbe-se o pagamento de bônus, de renda variável para quem for, para a instituição financeira que for ajudada. Então, os diretores, gerentes, o quadro de funcionários não pode ter ganho particular da ajuda vindo do Banco Central. E também a restrição do tempo, né? Só vai valer enquanto tiver o estado de calamidade em função da pandemia. Então, tem algumas restrições ali, mas que são restrições, digamos, do resultado, muito mais, e do poder de ação, muito mais do que a fonte de ação, né? E essas restrições, elas têm que ver, de certa forma, com acho que a própria distribuição do poder dentro do sistema financeiro, né? Os grandes bancos, eles são grandes bancos, os negócios que eles fazem não são os negócios piores da economia, eles têm acesso livre ao Banco Central, então, em última instância, eles serão ajudados, e isso daí é um problema, porque pode continuar a forçar a concentração que já é muito alta do mercado aqui no Brasil. No que toca se a gente deve remunerar a reserva livre ou não, aí é uma questão mais também de como a gente poderia fazer isso. Se a gente for remunerar a reserva livre com um depósito no Banco Central, a gente prescinde das compromissadas, o que eu já acho que é ótimo. Senão vai reduzir o juro que a gente paga na política monetária. Isso vai reduzir o juro que a gente paga na política fiscal. Por quê? Porque se agora a gente transformasse 20% das compromissadas, que 20% da dívida pública, basicamente. Então, um pouco mais do que isso agora por causa da crise. Então, vou explicar melhor só para ficar claro. As compromissadas, que são operações de dívida do Banco Central, elas compunham alguma coisa em torno de 13% do PIB, 20% da dívida, lá em março. Agora, elas estão em 20% do PIB. Tá? Se a gente jogar isso daí sobre o tamanho da nossa dívida pública, a gente vai ter alguma coisa em torno de 30% da dívida pública compromissada. Se a gente, então, deixa de fazer o ajuste de liquidez pela compromissada e passa a fazer o ajuste de liquidez por um depósito, todos dois são, no Banco Central, todos dois são passivos da União, do setor público, né? Mas essa retirada de 20%, 30% da dívida pública, mobiliária, ou seja, em títulos públicos, faria com que a gente tivesse uma redução da relação dívida-PIB, e essa redução da relação dívida-PIB implicaria em um prêmio de risco menor para a dívida pública brasileira, reduzindo o juro que a gente paga nesses títulos longos. Mas no título curto, na operação do Banco Central, para trocar em miúdos, né? Na operação do Banco Central, a gente continuaria pagando juros. Então, a remuneração de juros curtos pela política monetária não mudaria, né? E se a gente quisesse eliminar esse custo, a gente teria que ir para a taxa de juros negativa. Que aí a gente cobraria uma pena para o banco que mantiver recurso livre. É isso que taxa de juros negativo faz. Fábio, para terminar, tem duas perguntas. Calixto perguntando... o mundo está com juros baixos, então isso permite que o Brasil pratique juros também baixos por algum tempo. O Fed, né, o Banco Central Americano, anunciou que não vai aumentar juros tão cedo. E uma segunda pergunta de Ricardo, se existem experiências internacionais que podem ser apropriadas para nos auxiliar na definição das nossas ações. E aí eu vou te fazer essas duas perguntas, vai faltar pouquíssimo tempo, eu já vou pedir para você fazer um último comentário. Fábio, tem o Carlos Lessa, né, inclusive um grande economista que faleceu há pouco tempo, quando ele assume o BNDES em 2004, eu acho que foi essa data, foi até o Hudson que mandou esse textinho para mim, um aluno meu, e ele diz o seguinte, que a ciência econômica é uma ciência triste. Né? Ele diz que é diferente das outras ciências exatas, que são da alegria, a economia, né? Porque a reflexão sobre a economia nos faz ter uma sensação de impotência. E aí eu
corrigiria só por um ponto. Eu falaria que para o economista heterodoxo, eu acho que para o economista ortodoxo a ciência econômica não é tão triste, né? Mas para quem está nesse outro lado mais crítico, eu acredito que seja. E aí, para você comentar assim, um pouquinho sobre isso, só para fechar a live. Tá bom, vamos lá então, Vanessa. Bem, a pergunta do Calixto, acho que ela já é uma autorresposta, né? Sim, com juros baixos no mundo inteiro, o juro relativo do Brasil para o mundo, né, ganha um espaço de redução. E aí a gente pode comparar com países similares ao Brasil, como em emergência, né, em desenvolvimento, que como Peru e Chile, que tem uma taxa de juros menor que a brasileira e são economias extremamente pequenas em relação ao Brasil e que não tem um quinto das reservas internacionais que a gente tem, que são imenso seguro para qualquer capital que entrar no Brasil. Então, sim, o Brasil tem um espaço para poder reduzir mais os seus juros, porque relativamente aos países que são mais pares do Brasil, e também aos avançados, mas esses não são nossos pares, os juros baixos deles nos dão uma folga para que a gente abaixe os nossos. E a gente talvez devesse fazer até o contrário, experimentar ir na frente deles, né? E não a reboque, mas a gente não foi nem a reboque nem na frente. Isso é a tristeza da situação. Então, sim, Calixto, perfeita a sua colocação. E, Ricardo, sim, há um monte de experiência, né? A gente pode pegar, por exemplo, aquilo que se chama as políticas monetárias não convencionais, que são feitas pelos bancos centrais dos países avançados desde 2008. O Brasil agora, com o orçamento de guerra, vai fazer também essa forma de atuação, mas a gente já deveria estar fazendo há muito tempo atrás. A gente faz para reserva internacional, mas é a política cambial, não é política monetária. Agora a gente está fazendo para a política monetária e acabei de comentar um resultado, juro baixo para título longo, a gente deveria fazer isso por algum tempo a mais. Então, a experiência desses países, inicialmente só os avançados tomaram essas políticas de balanço contábil do Banco Central, a Forward Guidance, pegaram a redução de taxa de juros até o campo nominal negativo, isso tudo foi feito lá, né? E a gente pode adaptar sim para um monte de coisa, e acho que a gente tem que fazer isso daí. Estou numa luta danada para que a gente faça isso daí. Por isso que eu escrevo lá os artiguinhos que a Vanessa comentou. E por fim, Vanessa, essa pergunta ela é realista, né? Eu concordo contigo que para a ortodoxia talvez não seja tão triste quanto para a gente, mas eu me lembro uma vez de uma fala pessoalmente com Samuel Pessoa, inclusive, que é um notável economista ortodoxo brasileiro, que ele disse, olha, duro da economia é que a gente bota preço nos sonhos das pessoas. Então, assim, até para eles, do campo ortodoxo, há uma dor também. Agora, para a gente é muito mais, né? E eu gosto muito, muito, muito de uma jurista brasileira notável chamada Hélida Graziani, tá? Uma amiga minha que é muito bom de vocês lerem, conversarem e seguirem no Twitter. E ela diz muito, olha, a gente precisa não só desmistificar aquela ideia de que o orçamento público não consegue pagar a nossa Constituição, mas como a gente deve inverter os lados. A gente deve fazer a constitucionalização da economia, para fazer com que a economia funcione efetivamente a bem da civilização e do processo civilizatório brasileiro. Né? Depois da crise de 2008, os países avançados aprenderam isso. Não por menos, eles foram muito acometidos pela crise agora, mas a recuperação não vai ser demorada. A gente não, a gente vai ter um tombo longo e também uma recuperação demorada, dolorida. Né? E aí sim, eu concordo perfeitamente com a ideia de que a gente que está olhando criticamente para isso tudo e não colocando a economia na frente da vida humana e da sociedade, a coisa é muito mais dolorida, né? E por fim, isso me dá a sensação da coisa do Prometeu, né? O Prometeu é na mitologia grega, é um maravilhoso caminho para se perceber isso que a gente está conversando, que é quando você atinge um grau de entender o que são as relações, aquilo ali te ofusca e você sofre, né, e leva uma porrada. Tem um filme ótimo do ano passado chamado O Farol, do comecinho desse ano, tá? O Farol, que mostra muito bem essa relação, mas na filosofia e não especificamente na economia, mas é claro que a gente pode estender isso daí. Então é duro sim, não tenha dúvida disso, Vanessa, infelizmente. Fábio, nos nossos últimos 4 segundos, muito obrigada. Muito obrigado você, fico à disposição sempre.